Olá, aluno do primeiro ano, nós chegamos à semana 4 do PET 6 e o assunto dessa semana é interpretação de gráficos do plano cartesiano, né? Então, é uma coisa muito simples, eu sei, mas convém a gente olhar. Então, vamos rever rapidamente aí o que é plano cartesiano e o que são as suas coordenadas, as coordenadas cartesianas. Então, o plano cartesiano vai ser um conjunto, né? A gente vai associar dois eixos, um horizontal e um vertical. Esses eixos são, na realidade, retas numéricas, né? Que tem uma origem comum. E eu chamo o eixo horizontal é o eixo X, o eixo das abscissas, o vertical é o eixo Y. Então, qualquer ponto situado nesse plano, a gente chama de o ponto P, a gente caracteriza esse ponto por um par ordenado, o par ordenado x, y, onde x é a projeção do ponto no eixo x, a posição dela, e o y é a projeção no eixo y, né? Então, como eu já falei aí, o x a gente chama de abscissa, o y de ordenada, e o par ordenado xy a gente chama de coordenadas do ponto. Esse eixo, esse plano cartesiano, geralmente ele é dividido em quadrantes. E cada quadrante, o ponto tem suas características especiais. Então, aqui debaixo do descartes aí, a gente vê aqui no primeiro quadrante, e eles conta no sentido anterário, no primeiro quadrante a gente vê aqui, tanto x como y são positivos, tanto a abscissa como o ordenado. No segundo quadrante, o x, as abscissas são negativas e a ordenada positivo, y positivo. No terceiro, todos dois, x e y negativo. E no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Então, eu não preciso colocar o ponto no plano para saber qual o quadrante. E quando tem zero, né? Por exemplo, aqui no centro é o ponto 0, 0, é a origem para os dois. Agora, se o ponto estiver no eixo das abscissas, no eixo x, ele vai ter só x. O y dele vai ser 0, porque quando eu for projetar aqui no y, eu vou dar no 0. E se ele estiver no eixo das ordenadas, no eixo y, ele vai ter só y. O x, a abscissa, vai ser 0. Mas o que é gráfico, né? Então, gráfico vai ser uma representação geométrica de um conjunto de pontos. Geralmente, esse conjunto de pontos ele pode ter uma ou várias leis de formação, né? Então, a gente vai representar esse conjunto de pontos nesse eixo ordenado, nesse plano cartesiano, né? Onde cada variável vai ocupar um eixo. Então, numa função, por exemplo, a gente sempre escreve y é igual a alguma coisa lá de x, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, uma função do primeiro grau, y é igual a x mais b, me dá uma reta. Então, eu sei que no eixo horizontal eu ponho o x, no vertical eu ponho o y. Mas não é só x e y. As funções existem justamente para relacionar grandezas, outras grandezas, às vezes a mesma grandeza. Mas então vai ser sempre assim, o gráfico vai representar geometricamente os pontos que satisfazem uma relação ali entre duas variáveis. E como que a gente vai interpretar os gráficos, então? A gente já falou, gráfico representa a relação entre duas variáveis. Uma variável a gente vai colocar no eixo das abscissas, no eixo x. No caso do exemplo aqui, eu tenho tempo em segundos no eixo x. E a outra a gente vai colocar no eixo y, no eixo ordenado.
Então, no caso aqui desse gráfico, no exemplo, eu tenho aqui a posição em metros. E sempre vai vir assim, a grandeza que está variando aqui e entre parênteses a unidade usada. E é bem simples a gente interpretar. Primeira coisa, a gente vai identificar aqui quais são as variáveis do gráfico e depois a gente vai observar o seguinte: o que está acontecendo? Geralmente o eixo X, você vai ver assim, conforme aumenta o eixo X, conforme aumenta a quantidade aqui da variável que está no eixo X, o que acontece com a variável do eixo Y? Geralmente é isso que você tem que olhar. Então, nesse exemplo, isso aqui é um móvel, né? Que ele partiu da posição menos 10 e se dirigiu à origem. Então, quer dizer, conforme passa o tempo, nesse primeiro trecho aqui, ele vai aumentando, então ele está indo para frente. Nesse gráfico a gente observa também que entre 2 e 4 segundos ele não muda de posição. Se ele não muda de posição, isso significa que ele está parado. E depois parece que ele já fez o que tinha que fazer e resolveu voltar. Ele está voltando aqui, a posição está diminuindo conforme o tempo passa, o tempo aumenta, né? Então, uma coisa que a gente tem que observar é qual a pergunta do problema. Porque se ele perguntar assim, o período em que o móvel esteve parado, então aqui, ó, nesse período ele esteve parado. Depois de 8 segundos também ele vai ficar parado. Mas se ele perguntar onde que a velocidade é nula, ou onde a gente vai, ele não estava parado, não é no 0, né? Não é no 1 e no 6, mas ele está parado aqui, onde ele não sai do lugar. Então, tem que observar também qual é a pergunta, o que você está analisando do gráfico. Porque no caso aqui, se ele falasse de posição, era só olhar. Agora, velocidade eu tenho que analisar, outra coisa, né? Então, eu tenho que sempre prestar muita atenção nisso, no que eu vou analisar. Identificar as variáveis, ver o crescimento e decrescimento e prestar atenção na pergunta, no que o problema está te colocando. O ideal é a gente fazer questão para poder entender isso aí, né? Então, por exemplo, a questão Enem ama interpretação de gráfico. Tipo assim, costuma ser 20% quase da prova de matemática interpretação de gráfico. Então, essa questão aqui da prova azul de 2017, eu peguei ela porque o texto é pequeno, mas eu não vou ler não. Congestionamento do trânsito e tal. Aí ele pergunta aqui, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo? Então, ele quer saber quantos minutos, a pergunta dele é quantos minutos permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado. Eu tenho que analisar o gráfico aqui. Quais as variáveis? Primeira coisa que eu olho, ele me dá tempo num eixo e velocidade no outro. Se ele desse posição, eu ia falar que ele ficou imóvel aqui de 0 a 1, de 3 a 4 e de 6 a 8. Mas ele me dá velocidade. Imóvel quer dizer sem velocidade. Aqui, ó, a velocidade está constante, ela não está sem velocidade. Então, ele está sem velocidade, onde a velocidade é 0, né? Quer dizer, então vai ser onde? Entre 6 e 8. Quantos minutos é isso aqui? 2 minutos, letra C. Não tem muita coisa para fazer, não.
Aqui um outro fala sobre anestesia e tal. Aí ele fala assim, com base na informação, ele fala aqui sobre a profundidade, né, e a força necessária para aplicar a agulha, né, para a agulha penetrar. Então, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo de que segmento? Então, aqui tem a profundidade que vai aplicando a agulha e aqui eu tenho a força aplicada. Então, quanto maior a resistência, maior a força. Então, eu vou olhar aqui onde que é maior. Ele quer maior resistência, né? Onde que é maior? É maior a resistência à força. Onde que a força é maior? No ponto B aqui e no ponto, em todo o segmento GH. Só que ele fala, observe-se ao longo do segmento. Ele não quer ponto, ele quer um segmento. Então, o segmento é GH, letra B. Mais uma aí para a gente divertir, né? Fala sobre exercício físico, aí no final ele conta toda a história, né? Ele fala sobre 5 tipos de atividades físicas. Então, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Bom, o que ele tá? Ele quer o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então, eu tenho atividades, eu tenho aqui, ó, tempo em minuto e no eixo Y, quilocalorias. Eu poderia olhar aqui e falar assim, bom, o que com mais quilocalorias é o 3. Mas ele está pegando quilocalorias por minuto. Então, eu tenho que fazer essa conta. Não preciso fazer tudo, não. Mas, por exemplo, esse pontinho aqui, eu nem precisava fazer, que ele é carta fora do baralho. No Enem, você não vai fazer isso, né? Mas eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, quilocalorias, então, é o Y, por minuto, dividido pelo X. Então, vai ser 20 sobre 10, 2 quilocalorias. No 2, eu não faria, né? Eu faria só o 2 e o 3 aqui, porque o 4 está na mesma linha do 2. Então, claro que ele levou mais tempo, ele está fora, né? E o 5 matou menos calorias e num espaço muito maior de tempo. Então, vamos fazer o 2. 100 dividido por 15, vai dar 6,66666. Não precisa exatidão, porque eu não estou querendo, eu vou ver mais ou menos. 15 vezes 6 é 90, então é um pouco mais de 6. O 3, 120 dividido por 20, aí dá 6 exato. Então, eu já responderia direto logo, né? Se você quiser, você pode até fazer todos. Só que, conforme a prova que você estiver fazendo, você não tem tempo para isso não, né? Então, é a alternativa 2, é B, a atividade 2. Então, gente, é isso, tá? Todos os exercícios, todas as atividades da semana 4 é de identificar o ponto no plano cartesiano e interpretar o gráfico. Então, eu espero que vocês façam as atividades. Já tem o vídeo de correção, eu postei antes desse aqui. E assim que fizerem, corrigirem, não esquece de mandar fazer a devolutiva, mandar a foto lá para a gente. Então, até o PET 7, que vai ser o último PET. Até semana que vem.